Aleluias. Salve, amados irmãos e os queridos ouvintes, com a paz do Senhor. Desde já eu queria agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui novamente junto com os irmãos, para poder levar a você que está ouvindo esse som a palavra de Deus, no qual ela tem todo o poder sobre todas as coisas. Somente Jesus Cristo, ele tem o poder de restaurar, de mudar, de dar vida ao ser humano, de mudar completamente a forma dele viver. Muitos estão vivendo aí de formas indignas, pensando que as suas vidas estão já desgraçadas, não tem mais prazer de viver. Mas eu quero te dizer que quando o homem ele aceita, ele procura viver diante da presença de Deus, Deus ele dá um novo significado, um novo rumo, ele restaura, ele salva, ele cura, porque ele tem todo o poder. Por isso eu queria te dizer nesta noite, meu querido, você que está ouvindo esse som nesse momento, tem solução para os teus problemas. Não se dê por entregue. Saiba que existe um Deus Todo-Poderoso que pode completamente mudar o quadro da tua vida. Só basta você crer, só basta você procurar viver conforme a vontade de Deus. Porque Deus ele tem todo o poder de restaurar, de mudar, de salvar, de curar, seja lá o que for. Deus ele tem todo o poder. Não se dê como um entregue, não. Aproveite esse início de ano para você mudar a sua vida, a vida da sua família, para que Deus ele possa restaurar o quadro no qual você necessita. Deus ele se faz aqui presente através do seu Santo Espírito para mudar o quadro da tua situação. Provavelmente você veio aqui nesta praça para passar um momento de lazer, para esquecer um pouco da rotina, para esquecer um pouco dos problemas que você está passando na sua casa. Mas eu quero te dizer que se você não colocar um propósito de Deus na sua vida, você vai passar um momento aqui, vai voltar para sua casa e os problemas vão continuar. Mas se você colocar Deus na sua vida e procurar viver conforme a sua vontade, Ele vai fazer com que os problemas vão apaziguar, os problemas vão cessar, porque Deus ele tem o poder de fazer isso na vida do ser humano. Muitos procuram de todas as formas superar os problemas, mas não procuram colocar Deus no seu coração. Os problemas só mudam quando nós procuramos colocar Deus na nossa vida. Aí sim, os problemas mudam, porque Ele faz com que isso venha mudar. Porque somente Deus ele tem o poder de fazer com que os problemas do ser humano venham mudar. Eu queria pedir os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, uma palavra muito conhecida, mas Deus ele colocou no meu coração. Eu procurei até mudar o sermão, mas não tem como não, irmão. Se Deus ele colocar algo no teu coração, na tua mente, faça conforme a vontade de Deus, porque se você for mudar não vai dar certo. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1, a partir do verso 1. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vertes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurastes da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra?
Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que buscai a ocasião contra mim. Louvado e exaltado seja Deus. Meus queridos irmãos e queridos ouvintes, eu queria destacar aqui 3 situações no qual esse texto nos revela. Primeiro, meus queridos, eu queria colocar em pauta Naamã. Era um homem valoroso, um homem com muito respeito, mas porém leproso. A outra situação no qual o texto acaba de nos revelar é a menina que estava no lugar onde ela não queria estar. Era uma serva de Deus, ela morava em Israel, mas estava presa. Com certeza ela não queria estar ali aprisionada, mas aquilo já era o início, um processo de Deus na vida de Naamã. Aleluias. E outro questionamento no qual eu percebi foi o rei. O rei, ele rasgou as suas vestes. E meus queridos, você que está ouvindo este som, que está ouvindo a palavra de Deus, só acontecia esta ocasião de um servo de Deus rasgar as suas vestes quando ele não tinha fé, ou quando ele estava passando por uma situação que não tinha mais jeito. Mas eu quero te dizer que, independentemente da situação que você esteja passando, Deus, ele tem todo o poder de mudar o quadro. Não tem situação impossível para que Deus, ele não possa mudar. Aleluias. E dando continuidade ao texto, Naamã, chefe do exército sírio, um homem valoroso, um homem que não temia nada, que Deus era com ele. E apesar de ele não saber nada de Deus, Deus, ele era com ele. A palavra de Deus acaba de nos revelar, porque Deus, ele ama, independentemente de religião, ele ama todos nós. Independente seja macumbeiro, espírita, católico ou evangélico, Deus, ele nos ama. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ama de uma forma imensurável, que ele deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Nós não estamos aqui, meus queridos, pregando religião, porque a religião, sem o foco, sem você ter um foco em Cristo Jesus, ela não tem significado. Nós estamos aqui para te dizer que somente Jesus Cristo, ele tem o poder de todas as coisas. E Naamã era um homem valoroso, era chefe do exército sírio, ele tinha todo o poder sobre os sírios, ele era um homem rico, mas porém era leproso. Ele poderia ter todo o dinheiro, todas as fortunas, mas aquele dinheiro no qual ele tinha não poderia mudar o quadro da sua saúde, o seu físico, porque a lepra naquele período era uma doença incurável. Só o poder de Deus era capaz de fazer com que o homem viesse curar da sua lepra. Muitos, infelizmente, hoje continuam leprosos. Não leprosos fisicamente, mas leprosos espiritual. Meu querido, eu quero te dizer, se você está nesse momento passando por dificuldades espirituais, eu quero te dizer que o poder de Deus, ele tem o poder de te dar vida espiritual. Muitos estão mortos espirituais, sem o foco, sem forças para se erguer e procurar o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer, meu querido, que Jesus Cristo, ele se faz aqui presente para mudar o quadro da tua vida. Só basta você tomar uma posição, só basta você crer que ele tem todo o poder e ele vai entrar na sua vida e vai lhe restaurar. Aleluia. E a menina, ela não estava lá porque ela queria. A palavra de Deus diz que o exército sírio, em conflito com Israel, tomou ela como escrava. Ali já foi o início de Deus para mudar o quadro da vida de Naamã. Porque mesmo Naamã, sem saber nada de Deus, Deus, ele era com ele. Porque através de Deus, Naamã conseguiu várias vitórias. O povo sírio conseguiu várias vitórias sobre o povo de Israel, porque Deus, ele era com ele. Eu quero te dizer, meu querido, nesta noite, que Deus também, ele é contigo. Deus, ele é com todos nós, mas Deus, ele usa da sua misericórdia independentemente de religião. Mas isso não quer dizer que Deus, sendo misericordioso na sua vida, você vai alcançar a salvação. A salvação é só para aqueles que creem, só para aqueles que procuram viver conforme a vontade de Deus. Meu querido, eu quero te dizer que mesmo Deus, ele sendo misericordioso contigo, mesmo você passando por essa situação complicada, porque hoje muitos vivem em situações complicadas, mesmo não querendo, mas eu quero te dizer que Deus, ele quer agir em meio a essa tribulação no qual você esteja passando. Deus, ele quer fazer com que essa situação que você esteja vivendo
que você passe a crer, que você venha aceitar e você venha aceitá-lo, para que você venha ter vitória. Aleluia. E muitos, infelizmente, estão dando por entregue, estão rasgando as suas vestes, porque estão passando pelas situações complicadas. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Deus, ele se faz aqui presente para mudar, para te dar vida e vida em abundância. Não rasgue as suas vestes, não dê por entregue, não faça como o rei de Israel, porque sabendo que Naamã ia para lá, ele achava que já era uma ocasião para haver uma guerra, porque nesse período Israel e os sírios estavam em paz. Aleluia. E Deus, ele é maravilhoso. Deus proporcionou que aquela menina fosse presa para habitar na casa de Naamã, para ela falar uma palavra profética, para ele crer e ele procurar a Deus. Aleluia. Não se acomode, meu querido. Não fique pensando que Deus, ele está querendo lhe destruir. Deus, ele nos permite passar por certas situações para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos crescer espiritualmente. E Naamã, ele creu. Aquela menina tinha tudo para se revoltar contra Naamã, porque Naamã tirou ela da sua casa, tirou ela do seu povo e colocou ela como escrava. Ela poderia ter amaldiçoado Naamã, ela poderia jamais ter falado sobre o profeta de Deus, mas ela não. Quando nós temos Deus, nós colocamos isso no nosso coração, e por isso que nós estamos aqui nesta noite, para anunciar esse Cristo Jesus que tem todo o poder para mudar o quadro da sua vida. E aquela menina disse para a esposa de Naamã, que se ele tivesse de frente do profeta de Deus, com certeza ele o restauraria. E a esposa de Naamã falou para Naamã, e Naamã, ele creu. Naamã, ele não sabia nada de Deus, ele achava que poderia comprar a sua cura. Naamã, ele procurou de todas as formas e não conseguiu. Ele achou que poderia comprar. Mas, meu querido, eu quero te dizer que nós não podemos comprar a nossa cura espiritual. A única forma que nós conseguimos vencer em meio às tribulações é nós se rendemos, é nós se humilhamos e procurando buscar a Deus conforme Ele é maravilhoso. Nós temos que reconhecer que nós somos leprosos, pecadores e necessitamos de Cristo Jesus para nossas vidas. E foi isso que Naamã fez. Mesmo ele não sabendo nada de Deus, ele creu, ele percebeu que poderia se curar. E foi isso que ele fez. Ele pegou ouro, prata, vestes e foi diante do homem de Deus. Mas não é assim que nós devemos comprar Deus, porque Deus, ele não se vende. Nós só conseguimos alcançar alguma coisa de Deus quando nós se humilhamos e procuramos buscar em espírito e verdade. Não vá pensar que você, com a sua riqueza, com a sua posição, com o seu carro, com sua moto, você vai conseguir, com a sua soberba, com o seu orgulho, você vai conseguir alguma coisa de Deus, porque você não vai conseguir. Naamã jamais ele ia conseguir algo de Deus com a soberba, com o orgulho, porque Naamã era um homem respeitado, era um homem rico, ele tinha poder e ele achava que chegando diante do profeta de Deus, o profeta de Deus ia se submeter às vontades deles. Deus, ele não se submete à vontade de ninguém, meu querido. Para que nós possamos conseguir algo de Deus, nós temos que se submeter a Ele, porque Ele que é o Deus. Nós somos servos, nós somos pó e do pó nós voltaremos. Nós somos pecadores, nós somos leprosos, porque nós nascemos do pecado. E enquanto nós não aceitarmos Jesus, enquanto nós não submetemos à vontade deles, nós vamos continuar com sua lepra, com a lepra. E Naamã, ele creu, mas mesmo assim ele continuou com o seu orgulho. Ele pensou que o profeta Eliseu ia pegar, ia tocar, ia dar uma palavra profética, ia clamar a Deus e de imediato ele ia ser curado. Mas não. Deus, ele queria quebrar o orgulho de Naamã. Deus, ele queria quebrar a soberba de Naamã. Meu querido, provavelmente você esteja passando nesta noite momentos difíceis, momentos complicados. Provavelmente você procurou todos os rumos para mudar o quadro e você ainda não mudou. Eu quero te dizer que provavelmente eu não sei, porque eu não sei o que Deus, ele tem contigo, o que Ele espera de ti, qual é o propósito de Deus na tua vida, mas Deus, ele sabe. Mas eu quero te dizer que você, com o seu orgulho, com a sua soberba, você procurando comprar a Deus, você não vai conseguir. Se você quiser conseguir alguma coisa de Deus, você tem que descer. Você tem que descer a água do Espírito, da mesma forma que Naamã desceu. Porque com a soberba, com o orgulho, ele não ia conseguir. Ele achava que o profeta ia erguer a mão e ele ia ser curado. Mas não. Deus, ele não se submete ao homem.
o profeta de Deus nem sair para receber Naamã, ele saiu. Ele colocou o seu servo para dizer para ele que para que a cura dele, para que ele viesse ser curado, ele tinha que descer as águas do Rio Jordão. Naquele período, a água do Rio Jordão era das águas mais poluídas, mais sujas. Lá na Síria havia rios mais maravilhosos, com águas limpas, com água cristalina. Mas o que Deus ele tem para nós, a forma que Deus ele quer nos purificar, nos restaurar, é completamente diferente das formas que nós queremos chegar diante dele. Provavelmente você quer ser restaurado, provavelmente você quer que as portas se abram para você, mas você não quer deixar o pecado de lado. Você quer que Deus ele venha se submeter às suas vontades. Deus ele não se submete à vontade de ninguém, como ele não submeteu à vontade de Naamã. Naamã, para que ele fosse purificado, ele tinha que descer, e ele não queria descer. Ele continuou com a sua soberba, com o seu orgulho, mas Deus, continuando com a sua misericórdia, usou um servo de Naamã para dizer: meu Senhor, se o profeta de Deus tivesse te falado para você fazer algo difícil, com certeza o Senhor ia fazer. Você procurou com certeza de todas as formas e não conseguiu a cura, porque você não submete a palavra profética do profeta de Deus. Vá lá, meu Senhor, desça. E foi ele que colocou no seu coração, mesmo contra a sua vontade, ele submeteu à vontade do profeta de Deus. Meu querido, a gente tem que descer de todas as formas. Eu queria conseguir vitória. Eu queria sair da vida miserável no qual eu vivia conforme a minha vontade, e não consegui, e nem ia conseguir. Você também não vai conseguir sair dessa vida miserável, dessa vida de pecado, dessa vida no qual você está vivendo conforme a sua vontade. Se submeta à vontade de Deus. Ouça o que o Espírito quer lhe dizer essa noite. Se submeta, ouça a voz do Senhor e procure obedecer Ele conforme a sua vontade. E foi isso que aconteceu. Naamã, ele teve que quebrar o seu orgulho, descer. E no momento que ele desceu, ele conseguiu a sua cura no qual ele desejava. Porque ele desceu na água do Espírito, e esse rio, essa água viva, esse Espírito maravilhoso, ele se faz aqui presente. Aqui está passando neste momento, meu querido, a água do Espírito Santo, para que você venha descer, para que você venha se purificar, para que você venha deixar essa vida miserável no qual você esteja vivendo, para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar na sua vida e restaurar o teu casamento, restaurar a vida do teu filho, a vida da tua filha, para que você venha deixar essa vida idólatra, satânica, que Satanás ele colocou na sua vida, e você não consegue se chegar diante de Deus, porque você está se voltando para imagem de escultura, por você estar se voltando para santos que não têm poder de nada, porque todos morreram e todos os dormem. Somente um teve o poder de morrer e ressuscitar, e ele vive para todo sempre, e ele se faz aqui presente diante do seu Espírito. É Jesus Cristo. Se submeta à vontade dele, procure viver conforme a vontade dele, porque só assim você vai vencer. Só assim você vai conseguir se purificar da lepra no qual você tem, porque todos nós somos leprosos, todos nós somos pecadores. Aqui nós não estamos dizendo que nós somos santos, mas santos quer dizer separado. Nós somos santos sim, porque nós somos remidos pelo sangue carmesim. Venha você também se santificar diante da presença do nosso Senhor Jesus. Ele se faz aqui presente, porque somente Ele nos dá a força para que nós possamos deixar a vida pecaminosa, a vida de pecado no qual nós vivíamos. E hoje nós estamos aqui anunciando esse Evangelho Santo, que restaura, que cura, que liberta e que leva ao homem à salvação. Porque somente Jesus Cristo ele tem todo o poder. E Naamã ele creu, ele obedeceu. Porque se ele continuasse com seu orgulho miserável, o orgulho que muitos estão vivendo, procuram querer vencer o mundo com orgulho, mas a palavra de Deus diz que Deus ele exalta o humilde, mas ele resiste o soberbo. Você com soberbo, você jamais vai seguir diante de Deus. Naamã, ele foi purificado da sua lepra. Ele não foi só curado fisicamente, ele foi curado espiritual. A palavra de Deus diz que Naamã, a partir daquele momento no qual ele foi restaurado, ele disse: a partir de hoje eu creio que há somente um Deus todo-poderoso, e é em Israel. A partir de hoje eu vou deixar a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, e vou só seguir esse Deus maravilhoso. Venha você também, meu querido. Nós não estamos lhe chamando para que você venha mudar de religião. Nós estamos aqui nesta noite para proclamar esse Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus, porque somente Ele tem todo o poder de lhe restaurar, de lhe curar,
de lhe dar vida e vida em abundância. Faça você também, meu querido. Não faça como um rei que rasgou as suas vestes. Não rasgue as suas vestes. Creia. Creia que Deus, Ele tem todo o poder e Ele pode mudar a vida, a sua vida, a vida da sua família. Faça como Naamã. Ele creu, obedeceu, porque somente quando nós obedecemos a voz do Senhor nós conseguimos vencer. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque eu obedeci, porque da forma que eu queria mudar, eu jamais eu ia conseguir. Mas um dia eu deixei o Evangelho de Cristo Jesus entrar na minha vida, e hoje eu procuro viver com todas as minhas forças. Não é fácil, é difícil, mas quando nós procuramos buscar o Senhor Jesus, Ele nos dá essa força no qual nós necessitamos. Venha você também, meu querido, se purificar. Aqui neste momento o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente, e aqui Ele passa um rio do Espírito Santo de Deus para lhe purificar de toda a lepra do pecado. Aceite Jesus Cristo nessa noite. Nós estamos aqui lhe convidando para que você venha crer, para que você venha aceitar esse Deus todo maravilhoso, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro que possa lhe restaurar, lhe salvar, a não ser Cristo Jesus. Venha você também, meu querido, fazer parte desse exército maravilhoso que é de Cristo Jesus, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.